Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um Rodando Brasil. Estamos na nossa 8ª aula, tivemos um pequeno probleminha aí no áudio, já está tudo resolvido. Eu sou a Verônica, fundadora e diretora do Unidos pela Vida, que é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, e a gente está muito feliz de já ter chegado até aqui, 8 semanas com vocês. Estamos na reta final, mas quem sabe para o futuro a gente comece aí uma nova edição. Eu queria agradecer mais uma vez a todos os participantes, todo mundo que está aqui com a gente toda semana, agradecer a Vertex pela iniciativa também, agradecer a todo o time do Unidos pela Vida aí que está nos bastidores, trabalhando na transmissão, e a toda essa iniciativa, obviamente, que fez com que a fisioterapia chegasse mais perto de todo mundo aí, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, e que, por sua vez, muitas pessoas precisaram parar de ir para seu centro de referência, para suas clínicas de fisioterapia, e como o tratamento não pode esperar, a Vertex, junto com o Unidos pela Vida, fez essa iniciativa chegar até vocês de modo online toda segunda-feira à noite. E para conversar com a gente mais uma semana muito legal, compartilhando vários conhecimentos, e hoje falando sobre os jogos da respiração, eu vou chamar meu querido amigo Evanirso, que é fisioterapeuta lá de Minas Gerais, do Centro de Referência de Fibrose Cística de Minas, professor da PUC, lá do campus de Betim, fisioterapeuta da Associação de Minas, e também meu colega no Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística, o querido Evanirso. Boa noite, Evanirso. Boa noite, Verônica. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui, mais uma segunda-feira, embora fria no clima, mas calorosa na nossa ação aqui online com todos os pacientes, né, Verônica? Eu acho que essas segundas-feiras vão marcar a gente profundamente, a gente vai sentir saudade desses momentos, desses encontros, né? E aí, Verônica, pensando na nossa trajetória, na aula passada, e aí, você colocou em prática alguma coisa que a gente conversou na última semana, na última segunda-feira, ou foi difícil essa semana em Curitiba? Bom, primeiro eu vou falar da parte da saudade, depois da minha lição de casa. Eu também já sinto saudades. A gente tem mais 4 aulas aí para terminar esse projeto de uma série de 12 videoaulas. Tiveram algumas pessoas que já perguntaram ali no chat sobre se elas vão ficar gravadas. Elas estão gravadas, todas as 7 que já foram, essa de hoje e as próximas também, todas ficarão gravadas e disponíveis para vocês poderem assistir de novo quantas vezes quiserem. E assim como eu, né, eu já assisti de novo aí essa semana, a aula da semana passada, e já coloquei em prática várias coisas, e vou dar um exemplo de menos de 24 horas. Ontem, por volta de 11 da noite, eu e meu marido estava terminando de organizar as coisas em casa, filho pequeno, rotina corrida, a gente se olhou e falou, vamos fazer atividade física que a gente não fez ainda? Vamos. 11 da noite, os dois de pijama, de meia na sala, fizemos os exercícios, cumprimos com a meta de ontem. Hoje eu ainda não fiz, mas ainda dá tempo de fazer. E uma das coisas que eu mais, que até na nossa reunião inicial antes da transmissão na semana passada, uma coisa que sempre me chama atenção é a questão da postura e da expansão da caixa torácica, né? A gente sempre fica assim, e todo mundo que me conhece sempre fala assim, Vero, postura, arruma postura, arruma postura. Se minha mãe estiver ouvindo aí, ela vai vai dar risada nesse momento. E realmente é uma coisa que precisa para a gente conseguir respirar melhor, expandir nossa caixa torácica. Então, realmente, são muito válidas as informações da semana passada, que valeram muito para mim, né? E, enfim, tudo está sendo muito incrível, eu tenho aprendido muito, mudei a minha técnica com o shaker, eu falei isso em aula, que eu nunca tinha segurado na bochecha para fazer, então realmente para mim também ajudou demais, eu tenho certeza que para muita gente também ajudou muito tudo que a gente aprendeu até agora e o que a gente vai aprender ainda. Exato. São detalhes, são coisas que a gente pode colocar no nosso dia a dia e não está restrito aos pacientes com fibrose cística, né? Eu lembro, na minha casa, a minha mãe falava com as minhas irmãs que elas tinham que andar com o livro na cabeça, né? Por que o livro na cabeça? Era para ensinar a postura correta, de como você tinha que, de certa forma, manter o seu eixo de movimentação da caixa torácica. Isso é muito importante. E com o avançado da modernidade, do conforto, a gente, às vezes, no nosso dia a dia, não sentamos da forma correta, muitas vezes ficamos jogados no sofá e a postura ela sofre muito com isso. O exercício físico, ele traz muito essa questão da consciência corporal, ou seja, qualquer exercício físico que você for fazer, e associar a respiração com o exercício físico é extremamente importante,
porque o ar que nós respiramos é o nosso principal combustível para que a atividade física, o exercício físico ocorra da melhor forma possível. Então, por isso que a gente sempre volta a falar que a fibrose cística, o exercício é tão importante como qualquer outro tratamento. Por quê? Ele vai ser o motor da movimentação corporal, porque é através do ar que nós respiramos que a gente consegue produzir energia para a gente continuar exercitando. E no pulmão, que muitas vezes ele pode ser sobrecarregado com infecção, com excesso de secreção, quanto mais você melhorar essa função desse pulmão, melhor vai ser o desempenho, melhor vai ser o aproveitamento. E como eu falei na última aula, independente do exercício físico que é o que o paciente escolher, ele é super importante, porque ele vai ter os seus benefícios relacionados a essa melhora da ventilação. E uma coisa, Vanessa, que eu sempre escuto comentários, e mesmo comigo, assim, muito já aconteceu. Quando a gente está mais ofegante, com mais falta de ar, parece que a tendência é a gente realmente se inclinando, né? E, na verdade, para justamente contribuir para a melhora, uma das técnicas é justamente a gente sempre tentar fazer essa expansão e como isso melhora, né? A própria Clarice, na semana passada, falou o quanto a atividade física e os exercícios que ela faz fazem com que imediatamente ela sinta melhoras, e comigo a mesma coisa. Às vezes no meio do dia eu falo assim, gente, que eu tô desesperada por fazer um shaker ali, fazer uma inalação, porque a gente sente imediatamente a melhora. Então, são coisas que, como você falou, às vezes pequenos ajustes fazem com que a gente tenha aí grandes ganhos para sempre. Exato. E um comentário que a gente fez, que até queria que você também falasse sobre isso, é justamente isso, né? A gente não está conseguindo acessar você, fisioterapeuta, presencialmente. E não dá para a gente deixar isso para depois, né, Vanessa? Não tem como a gente esperar terminar a pandemia, que infelizmente a gente ainda não tem muitas boas previsões de término dessa situação toda. Então, o quanto é importante a gente colocar isso em prática todo santo dia e não deixar para amanhã, tipo dieta, que a gente só começa na segunda. Não, começa agora, resolve agora. Apesar de que, coincidentemente, as nossas aulas têm sido às segundas-feiras, mas qualquer hora é hora da gente pensar melhor na gente, né? E eu acho que esse momento, Verônica, está gerando uma reflexão em todo mundo, né, em toda a população. E eu acho que para a comunidade fibrosística, que esse momento seja um momento de reflexão e de organização. Então, o que acontece? A gente conseguir organizar a nossa rotina de tempo, organizar os nossos horários, a gente consegue criar um hábito, incluir esse hábito na nossa vida e manter esse hábito por maior tempo. Então, quando tudo isso acabar e nós estivermos novamente nos encontrando, indo para as praças, passeando, visitando as pessoas que a gente gosta, essa rotina já vai estar bem definida e a gente não vai deixar de lado, sabendo da importância dela. Hoje eu recebi um comunicado do meu paciente, ele falando que, mesmo com tudo que está acontecendo, ele nunca sentiu tão bem como ele está sentindo, porque ele está quieto, não está se expondo tanto, mas assim, há contaminação, mas ele está conseguindo organizar a rotina dele do dia a dia. Então, isso é muito importante, né? Então, essa rotina, essa organização pode ajudar muitos nossos queridos aí. E você sabe que, psicologicamente falando de comportamento, repetição de comportamento, a gente não precisa de tanto tempo assim para estabelecer uma nova rotina, né? Bastam algumas repetições para que aquilo de fato se torne um hábito na nossa vida, e a gente adequar, e obviamente, né, como a gente está falando, assim, a situação que as pessoas estão vivendo é muito difícil e cada um tem uma realidade. Eu tenho fibrose cística, minha filha não tem fibrose cística, mas a nossa rotina, assim como da grande maioria, para não falar todo mundo, dentro de uma quarentena com um filho pequeno, tá um caos, né? E trabalhando junto e etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem tornado esse momento lúdico com ela. Então, ela vê meu inalador, já começa a falar mamãe, 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 mamãe. Ela já vem com a bombinha e a gente faz a minha fisioterapia ser uma diversão ali com ela. E dessa forma a gente vai encontrando cada um do seu jeitinho, dentro da sua rotina, dentro da sua realidade, encontrando esses momentos e certamente aproveitar também esse lado bom do estar em casa por um motivo ruim, mas para fazer com que essa rotina se adeque e aí a gente consiga replicar isso futuramente, pensando sempre na nossa qualidade de vida, né? Exato. E principalmente uma coisa que a gente sempre falou aqui, né, desde a nossa primeira aula e até agora, independente de ser criança, adolescente ou adulto, o compartilhar esse momento com a família, né? O trocar, o conhecer, o
o acompanhar, isso é muito importante, isso vai marcar positivamente toda a nossa comunidade, mas também todas as famílias, independente de quem é fibrose cística ou não. Com certeza. Bom, a aula de hoje está uma delícia. A gente falou um pouco sobre as situações difíceis que estamos vivendo e a gente não tem como não estar emocionalmente abalado depois de quase mais de 90 dias aí que o Brasil inteiro tem falado sobre o coronavírus, tem falado sobre a quarentena, tem falado sobre a pandemia, que a gente está vivendo isso, estamos quase batendo 100 dias aí nessa situação. Então, obviamente, está todo mundo emocionalmente muito abalado, muito exausto, com saudade de todo mundo, só que hoje a gente vai tirar essas horinhas à noite aí para falar de brincadeira, para falar de diversão. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas aí gosta de brincar, então sejam bem-vindos aí ao nosso tema da nossa 8ª aula. A gente promete que vai ser muito divertido e a gente está muito feliz aí por estar juntos de novo. E tem uma coisa que me chamou muito a atenção nesse conteúdo de hoje, me deixou muito feliz também, e que é muito gostoso saber que a brincadeira que a gente vai falar hoje pode contribuir muito para o tratamento das crianças que têm fibrose cística, né? Então, assim, como eu falei, minha filha não tem fibrose cística, mas como pais a gente está sempre preocupado o tempo inteiro com a qualidade de vida dos nossos filhos, com a saúde dos nossos filhos, e pais de crianças com fibrose cística também estão o tempo inteiro preocupados com o tratamento. E aí a delícia saber e dar essa tranquilidade de saber que dá para contribuir para a adesão ao tratamento com uma brincadeira. Então, realmente, enfim, é uma tranquilidade para os pais aí saber que o momento da brincadeira também vai estar cuidando do pulmãozinho da criançada, né, Vanessa? Conta para a gente um pouco do que a gente vai ver hoje. Então, Verônica, essa aula de hoje, a gente, por trabalhar muito no hospital pediátrico, a gente utiliza ela bastante no dia a dia com os nossos pequenos, e ela tem um papel muito importante, que são os jogos da respiração. Os jogos da respiração, eles vão trabalhar com as crianças pequenas a conscientização da respiração. Então, o fato de inspirar, de soltar o ar, de expirar, de soltar esse ar numa velocidade maior do que ele entra. Isso são princípios de todo o desenvolvimento das técnicas de fisioterapia respiratória. Então, uma criança, quando está brincando de soprar, quando está brincando de alguma coisa que ajuda a respiração, isso é uma estratégia de autocuidado. Então, as técnicas nas crianças pequenas, às vezes, são muito dependentes do pai e da mãe. Então, quando a gente introduz os jogos da respiração, a gente começa inicialmente introduzindo para aquela criança pequena uma técnica de autocuidado. Então, ele vai utilizar essa técnica no dia a dia para auxiliar as técnicas utilizadas pelos pais e vai promover um autocuidado de uma forma até eficiente. Então, para todas as crianças pequenas que estão introduzindo aí na arte de puxar o ar e soltar o ar, a gente já começa a colocar os jogos da respiração. E eles vão ajudar futuramente a realizar a prova de função pulmonar, que é um exame importante para os pacientes. Não só realizar a prova de função pulmonar, mas também preparar para tossir, escarrar e fazer o exame do escarro. Então, está bem divertido. Eu acho que vocês vão gostar. Que bacana, tenho certeza que vai ajudar muita gente, até porque a grande maioria aí das pessoas com fibrose cística do Brasil está nessa faixa etária. A gente sabe que a grande maioria se encontra aí entre infância até os 18 anos, então bora para a aula que as pessoas com certeza estão muito ansiosas para aprender muito com você hoje. Vamos para a aula? Vamos lá. Quando pensamos na realização da fisioterapia, sempre nos lembramos que temos que variar o volume de ar que entra e sai dos pulmões. Para isso, pedimos às crianças maiores e adultos para respirar com diferentes volumes pulmonares e soltar o ar com diferentes velocidades. No entanto, com crianças muito pequenas, não conseguimos fazer essa solicitação, mas podemos introduzir alguns brinquedos que irão alcançar o mesmo objetivo. Essas brincadeiras são conhecidas mundialmente por jogos da respiração
e destinam-se a ajudar as crianças pequenas a tornarem a fisioterapia mais divertida e terem motivação para participar do tratamento. Os exercícios dos jogos da respiração encorajam as crianças a respirarem mais profundo, enchendo os pulmões de ar e soltando de diferentes maneiras. Isso ajudará a mover as secreções dos pulmões, aumentando a ventilação e ensina as crianças a perceberem todo o processo da respiração. Brincadeiras como essas preparam as crianças para realizar o exame de função pulmonar. Esses exercícios são a base de vários exercícios de fisioterapia que um paciente com fibrose cística irá fazer por toda a vida. Esta é a sequência cronológica de implementação dos cuidados de fisioterapia. AF, aumento do fluxo expiratório, jogos da respiração, ELPR, expiração lenta prolongada, dispositivos de pressão positiva, ciclo ativo das técnicas respiratórias, drenagem autógena. Os brinquedos de sopro mais utilizados são os balões, apitos, cornetas, língua de sogras, dentre outros. Algumas crianças menores podem até conseguir fazer o uso desses brinquedos, porém existe o risco de se machucarem ou engolir alguma peça. Por isso, precisam estar supervisionadas por um adulto. Dentre os jogos da respiração mais conhecidos, temos o jogo de futebol de algodão. Com materiais simples, faça um campo de futebol. Aproveite esse momento para envolver sua criança na construção desse brinquedo. Utilize adesivos do time de futebol preferido ou da princesa que mais gosta e decore todo o brinquedo. Utilize 2 bocais de papelão ou plástico. Uma dica importante: compre um pedaço de cano de PVC de aproximadamente 3/4 de medida. Esse material facilita a esterilização por fervura. Os bocais serão os jogadores e a bola será o pedaço de algodão. Com o bocal na boca, colocado por cima da língua, ganhe o jogo quem soprar mais forte e marcar o gol no adversário. Esse brinquedo consegue introduzir a manobra de expiração forçada, componente importante do ciclo ativo das técnicas respiratórias. As brincadeiras de sopro são muito atrativas para as crianças pequenas. Dentre elas, se destaca soprar canudinhos dentro de um recipiente com água. Essa é uma estratégia que promove uma resistência imposta pela água quando a criança sopra dentro do recipiente. Quando a criança sopra dentro da água, isso promove a abertura dos brônquios e ajuda na mobilização das secreções. Para deixar essa brincadeira um pouco mais interessante, utilize corantes alimentícios e detergentes dentro da água. Isso produzirá bolhas de sabão e deixará a brincadeira mais colorida. Fique atento, não deixe a criança brincar sozinha. Explique que ela tem que soprar o ar e não puxar. Os pais devem fazer inicialmente e mostrar para a criança como deve fazer. Combinado? Outro dispositivo bem aceito pelas crianças são os brinquedos de sopro. São coloridos, fazem barulho e toda criança gosta de soprar. Esses dispositivos oferecem uma resistência na saída do ar, produzindo som quando assopram. Essa resistência na saída do ar funciona como se fosse um retardo da expiração, muito semelhante ao mecanismo de pressão positiva na expiração. Esses brinquedos são muito parecidos com os aparelhos de pressão positiva utilizados por crianças maiores e adultos com fibrose cística. E de uma forma lúdica, já estamos introduzindo o uso da pressão positiva no tratamento dos pulmões. Outra brincadeira muito utilizada é a de soprar bolhas. A maioria das crianças adoram fazer bolhas de sabão. Vocês devem encorajá-las a respirar fundo e soprar suavemente com a boca bem aberta em forma de O. Repetir de 3 a 4 vezes. Peça para o seu filho tentar soltar o ar por mais tempo. Dessa forma, introduzimos novamente a manobra de expiração forçada. O importante é manter a boca aberta no formato de O. Coloque na lateral de uma mesa vários copos descartáveis presos com uma fita adesiva.
Com uma cartolina, faça um canudo de forma que a criança consiga manter a boca aberta em formato de O. Vocês podem utilizar uma bola de algodão ou de ping-pong. Oriente a criança a soprar forte a bola de algodão em direção aos copos pendurados. Ganha quem mandar a bola dentro do copo. O mais legal desses brinquedos de sopro é que a criança participa da construção do brinquedo e não vincula a brincadeira como um tratamento que não gosta de fazer. Essas estratégias ajudam a melhorar a adesão ao tratamento de fisioterapia. Vocês podem associar os brinquedos de sopro com as possibilidades de exercício que falamos aqui anteriormente. Detalhe importante: mesmo fazendo as brincadeiras de sopro, não deixe de passar periodicamente pelo seu fisioterapeuta para que, com intervenções específicas, ele avalie as necessidades de mudança no tratamento. Não deixe de curtir esse momento e brinque com seus filhos. Isso vai deixar esse momento muito mais prazeroso. Ai, Evanilson, que delícia, quanta ideia boa. A galera já está aqui no chat falando que adorou a ideia do futebol, muito legal a brincadeira dos copos, muito criativa. Joana falou que está assistindo com a filha Catarina dela, que nome lindo, e que ela está gostando muito, viu só? Falei que a galera ia curtir hoje. Atualmente a gente tem até muita informação, antes isso ficava muito restrito, hoje a gente tem várias informações, a gente ia ver algumas associações divulgando alguns brinquedos que são muito legais, sites nacionais, internacionais, então aqui a gente pegou alguns que são mais comuns, que são fáceis de ser feitos e que podem ajudar muito, e principalmente que trabalha a manobra que é muito comum utilizada na fisioterapia, que é a manobra de Huff, que é muito boa para ajudar na mobilização de secreção. E eu acho, Verônica, essa parte é tão legal porque a criança se sente parte do processo de construção, seja parte do processo de fazer e agrega, e chama a família junto. Então, isso é muito legal, isso é muito bom. Eu acho que isso que você falou é uma das coisas mais importantes, é o que a gente tem falado muito, né? A gente falou isso na Semana da Família, lá com o exemplo do Cristiano. Aí, a semana passada, a Clara mostrou o exemplo dela fazendo atividade física com o filho no colo. Eu contei aqui um pouquinho de que, enquanto eu estou fazendo minha fisioterapia e a minha inalação, a Helena está segurando o meu aparelho de inalação, ou está brincando se divertindo ali, achando tudo divertido. E acaba que a gente sabe que, no fundo, o motivo é um motivo que a gente não gostaria, né? Tem uma doença no fundo, no pano de fundo dessa história. Mas, se a gente está vivendo com isso, e se a gente precisa enfrentar isso, que seja de uma maneira divertida, leve, lúdica, considerando, inclusive, que isso vai ser por toda a vida ainda, né? A gente ainda não tem uma cura para a fibrose cística, então, o que a gente precisa saber é que ela é parte do que a gente é, e a gente sempre gosta de relembrar essa frase, e que para a gente viver bem, com qualidade, poder usufruir aí de uma grande melhora na qualidade de vida, a gente precisa fazer o tratamento direitinho e que pode ser muito divertido também, um momento de descontração e de leveza, diante de tantas dificuldades que a gente já enfrenta na fibrose cística, né? Então, exato, pode ser umas boas... Eu tenho boas lembranças de momentos em hospital que minha mãe transformou em festa e bagunça, então eu acho que a gente também tem essa possibilidade de aliviar um pouco a situação ruim, né? Exato, eu acho que isso é o que a gente tem que deixar esse momento, que às vezes pode parecer um momento ruim, um momento leve, que também gere boas recordações, né? A gente sempre fala isso no ambulatório, então a gente sempre deixa o momento mais descontraído, faz algumas palhaçadas com os pacientes e interage de uma forma assim diferente da usual, porque isso também cria uma empatia, cria uma situação gostosa de trabalho e os pacientes se sentem muito acolhidos quando isso acontece. Legal. A gente está com vários comentários aqui do pessoal. Ó, a Ju falou, muito legal, vou fazer com o meu salgadinho. Acho tão bonitinho, é tão carinhoso assim. A Angélica, a Juliana falou, olha que chique, gente. Verônica, sou sua fã, tenho muita admiração por você. Subiu essa mensagem Momento Amor aqui. E o Luiz falou, muito orgulho desse meu professor. Te amamos muito, Ivanilson.
E o próprio Luiz falou, proposta muito bacana, fui frequentemente desafiado no meu estágio de cardiorrespiratória a envolver meus pequenos no tratamento da forma mais lúdica possível, faz toda a diferença. E o que eu acho mais legal também das nossas semanas aqui é que a gente está recebendo muitos acadêmicos e muitos profissionais da saúde, além do nosso público-alvo que inicialmente a gente pensou que ia ser o grande foco, né, os familiares, as pessoas com fibrose cística, e isso nos alegra imensamente, porque a gente está vendo, então, mais profissionais da saúde, mais acadêmicos passando a conhecer a fibrose cística e levando novas técnicas para o atendimento. Então, realmente é uma alegria muito grande ter vocês aqui, sejam sempre todos muito bem-vindos. A Ju falou, quando a criança imita sons de moto, de carro, com aquele barulhinho bem parecido com o besouro, mas com intensidade, ajuda na mobilização da secreção, Evanilson? Ajuda demais. Toda vez quando a gente vai falar, a gente fala na expiração. E quando o ar vai sair, se você coloca uma resistência, ele vai fazer esse barulho, que eu vou fazer o barulho com os lábios. Isso a gente coloca como se fosse um retardo na saída do ar. Como se para soltar o ar ficasse um pouco mais difícil. E esse mais difícil, ele cria uma pressão. Essa pressão ela é transmitida para dentro do brônquio, chega até o alvéolo, e isso mantém tanto o brônquio aberto quanto o alvéolo aberto. E as secreções estão aderidas na parede brônquica. Então, mas quando você coloca essa resistência, você mantém esse alvéolo aberto, esse brônquio aberto, e o ar sai com mais facilidade. Quando ele sai eliminando as secreções. Então, são estratégias muito legais. São estratégias que vão ajudar na liberação de secreção e são estratégias também que vão ajudar a descansar. Então, quando você está muito cansado, você puxa o ar e solta ele entre os dentes ou entre a boca, fazendo esse barulho, ele ajuda também a você descansar, você melhorar a sua oxigenação e você melhorar o seu desconforto. Legal. E aí, ó, tem mais gente falando bastante coisa aqui. A de inalação, acho que a gente também não pode dar spoiler ainda, né? Cenas dos próximos capítulos. Dos próximos. Nós temos várias informações de inalação nos nossos próximos encontros, né, Verônica? Galera tá ansiosíssima para falar de inalação e eu também já tenho uma lista de perguntas para fazer aí. Mas tem uma que eu acho que é bem importante falar, porque provavelmente a dúvida surgiu porque eu falei que a Helena fica comigo quando estou fazendo inalação. Eu queria deixar claro que ela não fica colada e próximo, nem quando eu tô fazendo shaker por conta de gotícula, apesar de ela não ter fibrose cística, ela pode, enfim, né, se eu tiver resfriado, alguma coisa assim, eu não posso correr o risco de contaminá-la. E a pergunta é justamente essa, se faz mal fazer inalação perto de outras crianças. E acho que a fisioterapia, de modo geral, e o gancho que a gente pode puxar, que eu acho que é super importante, é justamente esses brinquedos, né, Vanilson? Porque como a gente está falando de brinquedo, de língua de sogra, de canudinho, de tudo mais, evitar ao máximo que seja compartilhado com outras crianças, né? E que seja isso feito principalmente se tiver fibrose cística. O que acontece? Vamos lá. Se eu tenho uma família que tem uma criança que tem fibrose cística e tem uma outra que não tem fibrose cística. Então, na família, a gente geralmente não tem como separar o convívio familiar. Então, na hora que estiver fazendo a inalação, a pessoa não vai ficar do lado, mas ela pode ficar um pouco mais distante e ver o processo, não tem problema algum. Os brinquedos de estupro, como qualquer coisa que você vai levar na boca, com exceto dos talheres que você tem como lavar, levar em alta temperatura e esterilizar, esses brinquedos de sopro a gente não consegue fazer isso. Então, como são coisas muito simples, um balão, uma língua de sogra, a gente geralmente não compra um, a gente compra um pacote, dá um para um, dá outro para outro, e assim ele brinca, estragou, molhou, ele joga fora e pega outro, não tem problema algum, tá? Enquanto isso, não tem nenhum problema. Uma coisa que eu acho super legal nessas brincadeiras, principalmente futebol, que o futebol agrada todo mundo, agrada o menino, agrada a menina, e aí o vizinho, vamos brincar de futebol lá em casa comigo? Vamos! Então, o que você faz? Você dá um bocal para um, bocal para outro, e cada um fica tendo seu nome, ele soprando ali. Aquilo não tem problema algum para duas crianças brincarem, não tem problema algum. E ele vai achar que ele está brincando com o vizinho, não para fazer o tratamento. Então, nesse aspecto, eu acho que é muito legal utilizar esses brinquedos para socialização.
Agora, claro, se o vizinho está resfriado ou o próprio paciente está resfriado, o resfriado em si, ele pode ser transmitido com gotícula. Então, nesse caso, a gente suspende brincar com outra pessoa que não é a pessoa do próprio convívio para evitar essa questão do resfriado em si. Tá? Sim. Nesse momento que nós estamos falando, que é o momento de quarentena e que a gente está mais recluso, ideal que brinque com as próprias pessoas da família, ou o pai, ou a mãe, ou o irmão, tá? Evitando que brinque com o vizinho ou outras pessoas assim. Com certeza. A gente precisa se cuidar, mas também não precisa furar a quarentena para se cuidar. Dá para se cuidar dentro de casa, bem quietinho. Esse é o nosso foco aqui. A Andrea Graupner, que já foi estrela aí das nossas inspirações, a mamãe da Maria Luísa, ela disse que estão assistindo lá e que a Malu adorou os brinquedos. A Renata Volpini, desculpa, falou que as brincadeiras são maravilhosas, que ela vai ensinar para os pacientes dela com fibrose cística, mais uma profissional aqui com a gente. A Débora falou que o Igor está vendo junto e que vamos brincar com essas brincadeiras novas, aí todo mundo já botando em prática amanhã. A Elaine falou, muito bom nessa fase, a gente está precisando muito de ideias para criança, acho que é bem aí. E a Angélica falou, que bom que até minha pré-adolescente de 10 anos vai curtir. E eu fiquei pensando nisso, vou brincar com a Helena de bolinha de sabão e vou começar a ficar estimulando o pulmão ali enquanto eu faço bolinha de sabão para ela. Estou fazendo uma fisioterapia não total, porque para adulto já tem muito mais coisa, mas Exato. Já é uma ajuda, né? Exato. Para adultos, aí a gente tem várias outras coisas aí que a gente pode associar, né? Mas um adulto também vai querer um momento divertido, quem sabe? Fazer um huff usando o algodãozinho, tentando acertar determinado local, acho que isso não tem idade, não. Concentrar e mirar é um bilhar, a gente pode falar sinuca. Uma sinuca. Pronto, e falou de competição, já vou botar aqui para brincadeira com o marido no final de semana, já vamos competir quem consegue. Exato. A Márcia falou que gostou muito das dicas que vai fazer com o neto dela, que tem fibrose cística. A Ju também falou que vai fazer com salgadinho. O que mais que a gente tem? A pergunta do barulhinho de moto. Liliane pergunta, o que fazer com um paciente meio rebelde que tem dificuldade com a fibrose cística? Uma pergunta que geralmente aparece, que eu acho que é legal a gente fazer um pequeno gancho aí, porque talvez não para a faixa etária que a gente está falando hoje, mas eu acho que a grande questão associada ao nosso conteúdo de hoje, que é de criança pequena, é que quanto antes a gente conseguir, né, ir inserindo na rotina, quando a pessoa foi diagnosticada na infância, pode vir a contribuir para uma melhor aceitação no futuro, né? Agora, já no futuro, realmente é uma questão de diálogo, sempre muito diálogo, e quem sabe até talvez associar aí um tratamento com um psicólogo para conseguir entender melhor a situação, entender melhor o que está acontecendo, quais são as dificuldades desse adolescente, como fazer com que ele de fato entenda que aquele tratamento é importante. Será que ele de fato entende a importância do tratamento? Eu acho que quanto mais claro os profissionais da saúde forem, a família for, e quanto mais essa pessoa se sentir parte daquilo, né, Vanilson, mais fácil talvez para contribuir para essa melhora na adesão. Um diálogo sempre muito aberto. Eu acho que todo esse processo, não só de aceitação, como de adesão ao tratamento, ele começa no diagnóstico, né? Se a gente pensar bem, ele começa lá na triagem neonatal. E é muito importante para os pais, para os profissionais de saúde, que cada vez mais passem informação e dê informação para quem precisa ter informação, que é o próprio paciente. Então, eu brinco muito, a gente conversa muito no serviço onde eu trabalho, que na consulta nós temos que conversar com a criança. Nós temos que deixar os pais como observadores do processo de conversar com a criança. Não que a informação que o pai passa ou que a mãe passa não são importantes, eles são muito importantes. Mas a criança tem que saber que naquele momento da consulta eles estão ali, não porque eles têm que estar, porque o pai tinha que vir ou porque a mãe quis vir e ir ao médico, não. Porque o paciente, a criança que está sentada na frente, é o principal objetivo daquela consulta ali. Então, conversar de forma lúdica, explicar por que tem fibrose cística, por que tem que fazer a fisioterapia, por que tem que tomar a inalação, isso é extremamente importante. A partir do momento que a criança vai crescendo, ela vai entendendo,
o tipo de informação muda, mas ela vai estar presente. Tá? E o adolescente também. A gente vai adaptando a cada ciclo da vida a informação para que ele tenha informação da melhor forma. Nós nunca tivemos, na fibrose cística, um período tão favorável como nós estamos tendo atualmente em relação à própria aceitação, à própria divulgação da doença. Né? Então, eu sempre falo com os pais que antes iam na internet, só pegava exemplos ruins de paciente, do tratamento pesado, da doença mais grave. Hoje, não. A gente tem uma variedade muito grande de, de informações que são positivas, que vão falar da realidade da doença, mas que também vão dar maneiras para com que essa doença esteja o melhor tratamento possível e para que ele tenha uma boa qualidade de vida. Então, hoje a gente tem as redes sociais, todas têm exemplos positivos. Então, a gente tem várias pessoas no Brasil e fora do Brasil que positivamente influenciam outras pessoas no manejo, no cuidado e na aceitação da fibrose cística. Um bom tratamento, uma boa resposta ao tratamento, eles passam um pouco da aceitação também. Então, isso é muito importante, né, Verônica? Claro que isso é muito pessoal. Não quer dizer que todas as pessoas vão agir, vão conseguir chegar no mesmo ponto da mesma forma. E para isso existem os profissionais para ajudar enquanto isso não ocorrer da forma mais tranquila possível. Tá? Mas uma boa conversa, geralmente, ela é o início de tudo isso. Com certeza. Adesão ao tratamento é sempre um tema, seja há 100 anos atrás ou daqui 100 anos, sempre vai ser um tema muito latente e muito atual, e sempre um tema que gera muitas dúvidas, porque a base da adesão ao tratamento é o ser humano. E o ser humano, cada um é cada um, cada indivíduo é um indivíduo, a gente enfrenta e enxerga a vida de maneiras diferentes, a forma das pessoas aderirem e os motivos que os levam para isso são diferentes, os motivos para não aceitação é de cada um, então a gente precisa primeiro entender o que passa com aquela pessoa, a rotina em que ele vive, a forma que ele foi diagnosticado, a forma que ele encara tudo isso, para aí sim poder entender um pouco melhor. Então, a adesão ao tratamento realmente não tem receita de bolo, não tem como a gente falar faça ou não faça, o que a gente pode fazer é sempre dar essas orientações, principalmente com relação ao diálogo, à conversa, ao entendimento, para que a partir disso possa, então, a gente gerar aí algumas formas de contribuir para a adesão. Quem sabe a gente faça, quando acabar, a gente possa fazer alguns outros conteúdos de adesão, que eu acho que realmente é um tema que eu, enquanto psicóloga, enquanto pesquisadora, sempre me atraio muito. Eu venho estudando adesão já há muito tempo, desde que eu fui diagnosticada com fibrose, é um tema que eu gosto muito, então, realmente, eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso. Voltando para as nossas perguntas aqui do chat, então, a Natália falou que muito legal as ideias, ela ganhou um catavento há algum tempo e assopra fazendo físio, para mim foi muito bom. E olha que eu já passei dos 30. Isso aí, Natália, segue brincando. A Angélica falou que muito boas essas dicas porque dá um up na rotina que não é fácil, e ainda mais porque ela tem 2 com fibrose cística em casa. Realmente, bora aí que deve ser desafiadora aí a tua rotina com 2. A Vanessa falou que ela é fisioterapeuta e percebe que os brinquedos ajudam muito na compreensão das técnicas e parabenizou o trabalho. A Angélica comentou que realmente a aceitação com o diagnóstico e adesão é muito mais fácil, e a Ju Valiati falou, meu filho não para, ou tá correndo ou andando de bicicleta, vou aproveitar todas as dicas. A Cileia faz a seguinte pergunta, quando a criança se sente cansada com mais facilidade, lá na fisioterapia eles têm oxímetro para acompanhar, em casa eu tenho que ter um para fazer a brincadeira também? Cileia, eu prefiro que a mãe não fique muito atenta a essa questão de olhar a oximetria, de olhar a saturação. Não que isso não seja importante, isso é importante. Mas primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo. Será que ele está cansado? Por quê? Ele brincou muito e ele vai cansar mesmo? Ou porque está acontecendo alguma coisa? O cansaço na fibrose cística não vem isoladamente, ele geralmente vem com outro sintoma respiratório. E todo momento a gente falou que quando qualquer exercício físico que a gente for colocar para a criança, a gente vai avaliar na consulta de... Oi, Vanirsu.
Acho que o Evanilson deu uma travada ali. Vamos ver se ele já volta com a gente. Oi, Oi, perdemos aí? voltou? Pronto. Que bom. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Geralmente, na consulta de segmento, a gente faz a avaliação do comportamento daquele paciente durante uma determinada atividade física. Então, se ele tem uma queda da oxigenação, se ele tem um coração batendo muito rápido, a frequência respiratória dele aumenta muito, a gente já sabe disso na consulta. Se por acaso em casa essa criança exacerbou, ou seja, teve mais tosse, está mais cansada, o ideal é que ela vá na consulta ou no procurar o médico para poder ver o que aconteceu. Agora, se durante o teste de exercício a saturação não caiu, ele não ficou cansado, então ela tem que perceber isso no dia a dia com a própria vivência da criança. O oxímetro ajuda, mas ele não é a principal ele não é o mais importante. Então, assim, se ela tiver condição de ter um oxímetro, ela tem um oxímetro, converse com o fisioterapeuta para escolher um oxímetro de qualidade, um oxímetro bom, que vai perceber de forma adequada. Se ela comprar qualquer um, pode ser que isso, em vez de ajudar, vai piorar no dia a dia dela. Mas eu acho que a percepção da criança em relação se o cansaço é porque ele exacerbou, porque ele fez muito exercício, ele respirou muito rápido, isso não tem problema algum ele continuar fazendo, independente de oxímetro ou não, isso não vai mudar a realidade do filho dela. E eu lembro que quando eu conversei também com a minha médica sobre a questão do oxímetro, tinha muito isso da gente ficar aí só pegado ao número, né? Então, Exato. realmente pode deixar a gente até mais ansioso e mais aflito. Claro que cada caso é um caso, mas acho que o que você falou faz muito, muito sentido aí. A Bianca falou que o Heitor tem 3 anos e já é rebelde, ele não gosta das manobras que apertam ele, mas tudo que é novidade, lembra brincadeira, é muito bem-vindo. Ela disse que usa uma bola de pilates para muitos exercícios respiratórios e ele adora. E é bem o que a gente está falando, né? O quanto a brincadeira também pode, no fundo, ajudar ali, e isso contribui super para o tratamento. Vamos ver outras perguntas. A Gabi falou, parabéns pela ótima aula, relembrei as brincadeiras que fazia com os meus quando eram pequenos, agora estão entrando na fase da adolescência e os desafios mudam. É isso aí. Então, realmente, a gente está passando cada hora por um desafio. A Anne falou um momento pro momento boas lembranças, ela já deu até um nome para esse momento agora, viu? A gente tem um momento carinho, um momento fãs, e agora um momento boas lembranças. Boa noite, parabéns pelo projeto, acompanho sempre depois pelo YouTube por incompatibilidade de horário. Que bom ter você aqui online com a gente agora, então, Anne. Sou FIS do ambulatório do HGV, Hospital Público de Teresina, e professora legal, da Universidade Anne. Estadual do Piauí. Apesar de ser pernambucana, atendo há vários anos pacientes com fibrose cística, onde fiz mestrado nessa área. Abraço, Evanilson, tivemos a oportunidade de conversarmos em congresso, Verônica, espero em breve conhecê-la. Eu também, Anne, se Deus quiser, na sua terra, que é muito mais quente e divertida do que a minha fria e gelada, mas que é muito bonita também. Seja muito bem-vindo e volte sempre. Ricardo, quanto mais variadas as atividades, melhor. Geralmente, cada atividade dura no máximo 15 minutos. Qual a sua dica, Vanilson, para quem está com a gente aqui, não viu o filme inteiro, não viu o vídeo inteiro? Qual é o tempo mínimo aí que você sugere de atividade física para essas crianças por dia? Toda vez que a gente trabalha a respiração, hoje nós estávamos falando do jogo da respiração, então a gente não precisa ficar muito tempo ali trabalhando a respiração. Por quê? Quando a gente vai soltar o ar, a gente faz força para soltar, a gente solta com maior velocidade. E isso pode fazer com que o CO2 saia em maior quantidade. Quando a gente hiperventila, ou seja, coloca mais CO2 para fora, a gente pode ficar um pouco zonzo. Então, o ideal é que brinque um pouquinho, descanse, vai fazer outra coisa. Então, fazer circuito, eu acho super legal fazer circuito. Ele sopra um pouquinho, faz um jogo de futebol. Depois, o que ele faz? Ele pula uma corda, ele brinca na bola, na postura de super-homem, depois ele vai e sopra um pouquinho. Então, isso a gente pode intercalar com as outras técnicas de fisioterapia, com os outros exercícios que a mãe geralmente faz com a criança em casa. Não deve ficar fazendo consecutivamente por um tempo muito prolongado. Por exemplo, fazer mais de 10 minutos, 15 minutos, que isso pode cansar a criança e fazer com que ela fique um pouco zonza. Tá? Então, isso é muito particular de cada criança, mas geralmente a gente não recomenda que passe por muito tempo contínuo.
Legal, excelente. A Tamires falou que lúdico, sem dúvida, aumenta a adesão aos pacientes à terapia. Ela diz que procura inovar. Tem sobrinho com fibrose cística, ele faz fisioterapia comigo e todo dia que ele vai na sessão e pergunta. Acho que ele vai com ela para fisioterapia. Aham. O que vamos fazer hoje? Então já percebe-se a necessidade de buscar terapias e brincadeiras diferentes. Então, quando ele está a caminho da físio ali, pelo que eu entendi, ele já fica perguntando: o que a gente vai fazer hoje? É, Realmente essa diferenciação ajuda, né? isso é muito legal, isso ajuda muito, mas é importante, mesmo dentro da variação, a gente manter sempre, pelo menos por um determinado momento, um padrão de exercício. Porque senão ele não vai conseguir perceber o benefício daquele exercício em si para o cuidado. Então, vamos alternar. Então, se um dia ele fez o jogo de futebol, no outro dia, o que ele vai fazer? Ele vai fazer de jogar, o joguinho do algodão dentro do copo. É o mesmo princípio, de uma roupagem diferente. Então, ele está fazendo roughing de duas formas diferentes. Agora, se ele faz, por exemplo, o futebol e depois ele vai fazer, por exemplo, assoprar bola ou língua de sogra, ele não está, de certa forma, ajudando tanto como ele ajudaria fazendo com um bocal, fazendo um jogo de futebol. Então, isso é importante a gente ter essa sensibilidade, perceber qual os exercícios que a gente vai mudar e quais exercícios que a gente vai manter com roupagens diferentes. E a Marisol até falou aqui que já passou dessa fase, mas é muito bom aprender tudo isso para indicar para as mães e para os pais também, né? Para os que acabaram de receber o diagnóstico de bebês com fibrose cística. Então, realmente, várias dicas muito legais aí. E, Evanilson, o que você mais percebe dentro do consultório? Vamos colocar aí em dias normais, né? Que a gente volte para a normalidade em breve. Mas o que você percebe que as crianças mais gostam de fazer? O do futebol, do campo de futebol, é unânime, eles adoram. Eles adoram. Outra coisa que eles adoram, a cama elástica. Então, se você utiliza a cama elástica com um jogo de futebol, você está utilizando duas estratégias de tratamento de forma muito lúdicas e que vão ajudar muitas crianças no dia a dia. Algumas crianças adoram, por exemplo, a corrida, chutar bola. Então, menino, então, se der uma bola, um campo de futebol para eles, eles adoram. Então, eu gosto muito de utilizar circuito. Então, eu tenho uma área aberta que tem gramado importante. Então, o que eu faço? Eu coloco uma bola para ele poder fazer, sentar na bola e pular e soprar o shake depois. Eu coloco um local com a pista, com o campinho de futebol e ele fazer o rough, e depois ele vai correr até o gol e chutar a bola ao gol. Então, a gente trabalha tanto a parte aeróbica como a parte de obstrução em forma de circuito e de forma lúdica. Para as crianças, isso resolve muito bem, melhora muito a adesão ao tratamento de fisioterapia. Então, as estratégias de circuito com o lúdico são muito atrativas para as crianças. A Eliane até falou aqui que o filho dela gosta muito de fazer circuito e até agradece, parabeniza que a gente está ajudando bastante nessa pandemia. Eu posso jurar que isso é o que mais alegra nosso coração. Exato. E faz tudo valer a pena, né? Demais da conta. E a Liliane falou que o Douglas gosta muito de futebol. Será que tem alguma técnica que dá para fazer junto ao futebol? Pode, só o próprio Huff, né? O bocal, ele pode, no momento que ele estiver descansando, ele pega e faz o Huff, ele faz o shake. Você pode pegar um aparelho ou o próprio bocal e ele soprar no intervalo de uma corrida ou outra. Ou se por acaso for difícil para fazer isso, não deixa ele correr, deixa ele jogar o futebol, correr de um lado para outro. Depois que ele terminar, aí ele faz, por exemplo, o futebol de algodão, que é o que a gente está falando aqui. E aí ele já está fazendo a fisioterapia. Pode ser depois também, não precisa ser único exclusivamente no momento. No momento ele pode soprar um shake, ele pode fazer um huff, tá? Isso também pode ajudar. E a Elaine pergunta sobre a cama elástica, quanto tempo que você sugere na cama elástica?
Eu também divido por, como eu não trabalho isolado, eu trabalho por circuito. O que eu faço? Eu coloco a cama elástica, ele faz 3 séries de pular na cama elástica, por exemplo, de 15, depois ele senta, descansa, e na hora que ele está descansando, ele faz o shake. Ou senão ele pula na cama elástica, e depois o que ele faz? Ele pega a bola, aquela bola grandona, a bola suíça, ele faz a postura de super-homem, que é deitar na bola, a gente esticar até na frente e voltar. Ou senão, ele pula na cama elástica, ele dá uma corrida, volta, senta e faz um huff ou faz um joguinho de futebol. Então você pode intercalar. Se você ficar 30 minutos só pulando na cama elástica, ele já está cansando na cama elástica rápido. Se você só faz 15 minutos, ele pode cansar muito rápido e não conseguir fazer as outras coisas, porque a cama elástica ela é muito intensa. Ela trabalha muito as pernas, trabalha muito a panturrilha, e isso aumenta muito o batimento do coração. Então, o paciente cansa com mais facilidade. Então, eu sugiro, na utilização da cama elástica, que utilize com circuito. Para as crianças, eles toleram super bem. Então, ele pode associar a cama elástica com bicicleta, ele pode associar a cama elástica com pular corda, ele pode associar a cama elástica com polichinelo, ele pode associar a cama elástica com aquelas grades de trabalhar movimento com os braços. Isso vai depender do que eles tiverem em casa. Legal. E até falando sobre o circuito, Evanilson, as pessoas estão perguntando bastante aqui. No caso do circuito, quanto tempo em cada atividade? Você respondeu um pouquinho agora também. E a Zuziane pergunta sobre o intervalo, quanto tempo? A Elaine já tinha perguntado a cama elástica que você falou, e só para você responder junto com essa do circuito, a Elaine também fala que improvisou a bicicleta da filha para poder pedalar na sala. Acho que deve ser um exemplo parecido com o da Clary da semana passada, né? Ela pergunta se ajuda. Não, movimentar ajuda. Movimentar ajuda. Qual que é a vantagem da cama elástica, que eu gosto muito, e todos os fisioterapeutas gostam de trabalhar? A gente trabalha muito o impacto sobre o tórax do paciente e a gente aumenta de forma muito eficiente a ventilação. Então, uma sessão de fisioterapia, ela varia de para crianças pequenas até mais ou menos 6 meses, a gente gasta em torno de 30 a 40 minutos de sessão. As crianças maiores, a gente gasta em torno de 50 minutos a 1 hora. E aí, nesse período, você faz um momento que você vai trabalhar alongamento, fortalecimento da caixa torácica, mobilidade de caixa torácica, e você vai gastar uns 20 minutos da sessão. Depois você deve fazer algumas técnicas desobstrutivas que só o profissional vai conseguir fazer, que a gente gasta em torno daí de mais uns 20 a 30 minutos. E o restante, em torno de 30 minutos, a gente gasta com condicionamento aeróbico e com circuito. Então, você pode alternar nesses 30 minutos, você faz 3 atividades, você pode colocar cama elástica, bicicleta, e você pode colocar, por exemplo, postura de Superman na bola. E aí, então, se você pula 30 vezes na cama elástica, você descansa 15 segundos fazendo shake, aí depois você corre na bicicleta, você gastou, por exemplo, você pedalou, deu 2 voltas na bicicleta, depois você vai, descansa mais 15 minutos fazendo um huff, e aí você vai para a cama, para a postura da bola, que você vai trabalhar a musculatura do tronco, depois descansa no intervalo. Você vai repetir esse circuito de forma que você faça ele em 30 minutos, um pouquinho cada vez. Então, você pode trabalhar repetição, pode trabalhar voltas, e você pode trabalhar repetições também na bola. O ideal é que a gente avalie a criança e avalie a tolerância dela e o tanto que ela vai conseguir fazer, porque pode ser que um paciente inicialmente consiga fazer uma série de 3 de 15 na cama elástica, mas outro você vai conseguir fazer 3 de 10. Então, é muito importante a gente saber o ritmo, e esse ritmo a gente vai descobrir na avaliação, no centro. E aí conforme a avaliação, o fisioterapeuta vai estabelecer a sequência ideal para ele. Mas o ideal é que faça no mínimo uns 30 minutos de parte aeróbica, com mais 20 minutos de obstrução, 50 minutos a 1 hora de cuidado. Perfeito. Vamos ver. Tem uma pessoa aqui, a Beatriz, que pergunta sobre o colete veste, se vale a pena comprar, se vai fazer muita diferença. A gente falou bastante sobre ele em outras aulas, né, Vanilson? E teremos cenas nos próximos capítulos sobre o veste? Você vai falar sobre ele nas próximas aulas?
Não, acho que a gente só vai falar agora nas respostas das perguntas que, porventura, não foram respondidas nas lives anteriores. Joia. Mas eu queria só salientar, explicar, falar para ela que, de repente, ela não tem a possibilidade de assistir depois, embora a gente gostaria muito que ela estivesse presente. O VEST, ele ajuda no cuidado da fisioterapia? Ele ajuda no tratamento da fisioterapia? Sim, ajuda. Então, se eu comparar o DVEST, que é o colete, sem fazer fisioterapia ou com outra técnica, pode ser que os resultados dele sejam muito bons. Sim. Ele é superior às técnicas que a gente tem? Não, ele não é superior. Então, se a pessoa tem condição de investir no equipamento que não é barato, eu não tenho problema algum em prescrever na utilização. Mas, geralmente, eu deixo para fazer isso quando é um adolescente, um adulto que já tem que ir para a universidade, já tem que trabalhar e o tempo fica muito pequeno. Então, às vezes, ele faz o DVEST associado a uma máscara EPAP, ele vai gastar menos tempo, então, nesse momento. Mas, então quer dizer que eu tenho que ter um DVEST para o tratamento CD4? Não. Você tendo uma máscara EPAP, fazendo exercício físico, fazendo as técnicas, você vai estar tão bem tratado como se estivesse utilizando o DVEST. Joia. E aí, agora a gente já está quase chegando no finalzinho aqui da nossa 8ª aula, e a gente ainda tem o nosso vídeo de inspiração do dia, como nas semanas anteriores. A Ju Cordeiro falou que está muito frustrada, que se frustra às vezes porque o filho dela está quase 100 dias sem fisioterapia, e que ela está fazendo exercícios com ele em casa sim, e que ela gostaria que tudo voltasse à normalidade em breve. Ju, estamos juntos, a gente também quer, a gente está amando estar aqui com vocês todas as segundas-feiras, a gente está super feliz de ter conseguido se aproximar um pouquinho mais de vocês por aqui, mas não tenha dúvida que a gente também gostaria de que tudo voltasse ao normal, que a gente pudesse visitar os nossos fisioterapeutas e abraçá-los e agradecer por sempre cuidarem da gente. E ao mesmo tempo a gente fica feliz por saber que através das nossas aulas aqui, do nosso projeto, você está conseguindo manter a fisioterapia do seu filho em dia, mesmo há tanto tempo longe dos fisioterapeutas. Então a gente fica muito feliz e muito emocionado com o teu recado e super solidário, porque a gente também está morrendo de saudade da vida normal, de poder sair por aí, fazer o que a gente gosta, e às vezes até o que a gente não gosta, quanto a gente está com saudade de fazer aquilo que reclamava, de ficar no trânsito, de entrar em mercado com fila, a gente está mais afim de uma boa, de uma aglomeração mesmo, né? A gente está com muita saudade de uma bela fila e de uma boa aglomeração em supermercado, em fila de banco, porque como a gente era feliz, eu não sabia, né? Pois é. Infelizmente. Mas isso vai passar. Bom, vai sim, vai sim. A doutora Hilda, que está aqui com a gente de novo, beijo para ela, querida. Ela falou que a Vertex tem possibilitado formar uma comunidade da fibrose cística por pacientes familiares, equipe multidisciplinar, com o único objetivo de unir todos pela vida. Muito obrigada pelo trocadilho, uma comunidade muito ativa da fibrose cística. Então, a gente fica muito feliz que está todo mundo gostando. E a Tati falou que sensacional, como sempre. Parabéns, Evanirso. Bom, passado o nosso momento conteúdo, nosso momento de interação, nosso momento de amor, nosso momento de fãs, de boas lembranças. Hoje teve vários momentos. Vamos para o nosso momento inspiração do dia, então? Bora para a nossa inspiração do dia. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho a história do Igor, um menininho fofinho demais. Vocês vão se apaixonar pela energia e pela alegria dele. Filho da Débora, que está aqui com a gente também, nos assistindo, e eu vou deixar para eles contarem um pouquinho dessa história para vocês. Roda o vídeo do nosso baixinho. Oi, pessoal, meu nome é Débora Ferreira, esse é o Igor. O Igor tem fibrose cística, tem 2 anos e 11 meses e agora em tempos de pandemia a gente sempre fez fisioterapia em casa todos os dias. Mas agora durante a pandemia a gente precisa fazer mais coisas, né, filho?
obstrução no intestino e ele ficou comigo no quarto quase 24 horas e logo depois ele foi levado para a UTI neonatal. Aos 6 dias de vida, ele fez uma cirurgia porque foi detectado que ele tinha ilho meconial. E os médicos nos diziam que a chance era de 90% ser fibrose cística. A gente nunca tinha ouvido falar nessa doença, não sabíamos o que fazer, não sabíamos o que era. Eu acho que, como a maioria dos pais, perdemos o chão. E procuramos coisas na internet, ficamos muito assustados com tudo. O resultado foi confirmado com um teste do suor, que saiu ali quando ele tinha 10 dias. Então, desde os 10 dias a gente sabe do diagnóstico. Ele passou 43 dias internado. Foi uma dura batalha, mas desde que a gente chegou em casa a gente faz fisioterapia e acreditamos que fisioterapia e nutrição e adesão ao tratamento, os medicamentos, é o conjunto perfeito para que ele continue assim, saudável, brincando, correndo, agitado, com muita energia. Mostra como é que faz a sopra. Agora bota na boquinha o canudinho. Ó. Assopra pra bolinha fazer barulhinho, vai. Aí. Nhanhanha. Nossa quarentena tem sido bastante agitada. A gente brinca muito, acredita que nessa idade aliar diversão, brincadeira com fisioterapia é a melhor receita para dar certo. Tem dado certo, o Igor tá muito bem e a gente vai seguir assim. Vem, eu preciso de você. Vem, do meu ladinho. Isso. Senta aqui, eu preciso que você apareça no vídeo, aqui do meu lado. Tá, fica aqui, tem que ficar aqui. Foi uma dura batalha e desde que a gente chegou em casa, a gente faz fisioterapia. Vem pra trás, meu amor. Não, e as pessoas querem ver o seu rostinho. Mais pra trás. A gente... Só um pouquinho, filho, agora não dá. Tá. Temos uma cama elástica que o Igor pula bastante. Aqui na mesa, na mesa. Ai, gente, que coisa fofa demais! Eu tô aqui dando risada, assistindo e pensando que muitas mães e pais nesse momento estão se identificando com a rotina da Débora. Verônica, eu tô aqui, chego a ficar emocionado, porque é uma coisa tão simples, é compartilhar uma vivência, isso é tão simples, isso é uma coisa que conforta tantas outras pessoas. E por que eu falo isso? Eu faço questão de pedir para os meus queridos pacientes que todos levem uma foto para eu colocar no meu mural. Então, às vezes, eles tiram uma foto comigo, às vezes eles levam uma foto que eles fizeram no trabalho da escola ou do aniversário, uma foto que eles estão mais bonitos, eles levam. E eu faço um mural enorme. E esse mural eu deixo na minha sala de propósito para quando eu vou atender os pais que chegam com menos de 30 dias à triagem neonatal. Então, imagine o quê? Você é mãe, você sabe disso, eu sou pai, eu sei como que é isso, como a gente idealiza ter uma criança, de construir uma família, que a gente planeja desde o primeiro momento até o casamento, a gente está planejando a cabeça no nascimento. E aí, de repente, chega com o diagnóstico de uma doença que não tem cura, de uma doença que eles vão buscar na internet e que fala, às vezes, coisas muito ruins. Então, esses pais, eles perdem o chão. E aí, como que você vai mostrar para eles que, na verdade,
é difícil, mas tem várias coisas positivas que são possíveis. E uma coisa que fala muito é uma foto. Então, como você está vendo, todos esses pacientes, esse meu mural que está aqui, são pacientes que tiveram aqui como vocês estão hoje, que os pais que tiveram o mesmo comportamento, apesar dessa questão da doença, mas que eles viram que cada momento da vida foi conquistando, foi crescendo, e que eles tiveram um desenvolvimento bom, e muitos já foram até para o hospital de adulto. Então, assim, quando eu vejo uma mãe guerreira mostrando o seu dia a dia com uma criança linda correndo para dentro de casa, tomando cuidado com o chão todo protegido, fazendo a fisioterapia de forma lúdica, são esses momentos positivos, são essas imagens positivas que transformam a vida de outros pais, de outras famílias que, porventura, estão lá amargurados, pensando só na doença, no sofrimento da doença. E eu queria pedir desculpa para vocês, que eu estou até emocionado com isso, mas eu queria lançar um desafio para que todos, mães e pais de fibra, se orgulhassem dos seus salgadinhos, dos seus filhos, e compartilhassem esses momentos tão preciosos e marcassem a gente nas redes sociais, para que outras famílias possam ver esse momento, se espelhar e terem momentos motivadores para a mudança na vida, nos cuidados diários. E eu estou emocionado com isso. Foi ótimo essa semana. Coisa mais linda da vida, o vídeo da Débora assim, me tocou profundamente em muitos aspectos, assim, né? Ela com todo carinho, cuidado com o Igor, assim como inúmeras mães e todo mundo, todos os pais, assim, não tem como explicar, né, Evanilson? Quando você é só ter um filho para saber o que é a dimensão desse amor, a dimensão da preocupação, a dimensão do cuidado e do quanto, assim, a gente faz das tripas coração para que eles sejam felizes e consigam atingir todos os seus objetivos e sonhos. Então, assim, ver o que a Débora está fazendo me lembrou muito que minha mãe fazia comigo e faz até hoje. A preocupação de mãe não acaba nunca, né? Agora por telefone, desde que eu saí de casa há 8 anos atrás, muito mais, assim, não tão presente todos os dias com o cuidado, mas eu lembro que, assim, logo que eu saí de casa, e se isso alivia o coração das mães, quando os filhos também casarem e saírem de casa, ela me ligava e falava assim: filha, você fez inalação, você fez terapia, você tá se cuidando? E eu me lembro que eu falei assim, eu não vou me irritar com ela, tipo, ai, que saco, me deixa, porque era o jeito que ela tinha de continuar perto do meu tratamento, que por 27 anos foi ela que fez ali todo o cuidado que a Débora demonstrou no vídeo, que todas as mães e pais fazem com as crianças. Então, apesar de eu não ter sido diagnosticada desde criança, ela sempre me cuidou muito, porque eu sempre tive muito problema de saúde. Então, é isso, assim, é ver esse amor de mãe e de pai que é imensurável, e da loucura que é também, que vídeo mais lindo e real, né? Esse making-off maravilhoso, que a vida é assim mesmo. A gente digitar um e-mail, a gente teve 10 interrupções de beijo, carinho e abraço, e cafuné, e mamãe vem cantar, e a gente fez um negócio até o final. Mas que legal, né? Tomara, quem sabe, né, Verônica? Eles poderiam postar esses vídeos, marcar na rede social o Instituto. Marca lá. Marca, porque é importante. @Evanirso. Isso. Instituto Unidos pela Vida, @Verônica Stasiak. Marca a gente, que a gente quer ver esse desafio rolando essa semana. Marca a realidade de vocês com os seus salgadinhos aí nessa semana, que a gente vai ter a maior alegria de ver essa rotina rolando. Transforma esses momentos tão gostosos em inspiração para outras famílias. Com certeza. A Bianca está aqui pedindo dicas para a Débora. A Fernanda também gostaria que hoje eu pudesse falar do dia do diagnóstico, para falar que o medo e a angústia iam passar. Ela queria falar com ela no dia do diagnóstico, para falar que isso tudo ia passar. Que legal esse teu depoimento, Fer. A Gabi também falou que você também emocionou muito a ela, que ela já ajudou muitas famílias, mostrando foto dos filhos dela, e quanto isso é importante. Mostrar os exemplos positivos também faz muita diferença no acolhimento de quem está começando. O Instagram aqui da Débora é blog Alô Vida. No Instagram você consegue seguir e ver
todas as historinhas dela com o Igor, e algumas receitas também que ela faz lá, né, Débora? A Camila falou que ficou muito emocionada, que o filho dela já é um rapaz que tem 19 anos e que ela continua fazendo tudo por ele, e a vida é assim, a gente vai fazer isso mesmo. Enfim, muitas mensagens lindas. Ó, o Evanirso, que apresentou o Unidos pela Vida para a Fernanda. Muito obrigada, Evanirso, pela confiança. E que você estava no diagnóstico da Alana no dia 18, ela faz 1 ano já. Que fofura. Muito bem. Ó, a Ju tá falando que agradece para a gente todo mundo compartilhar o que a gente sabe, por todo mundo contar um pouquinho das suas histórias. Tem muitas interações muito lindas rolando aqui, que ajuda muito e enche o coração de esperança. Que a Débora segue a chefe Verônica nas redes sociais. E é isso, gente. Daria para passar mais 1000 horas conversando com todos vocês aqui. Que pena que não é num lugar bem lindo, bem grande, bem verde, para todo mundo estar junto. Mas já foi uma noite deliciosa, divertidíssima, né, Vanirson? Que delícia que foi hoje. Pois é, foi ótimo. Estou aqui com o meu coração segurando de alegria, de emoção, desse momento tão bom. Obrigado. Que delícia. Obrigada a todo mundo por todo o carinho. Foi uma noite muito gostosa. Foi muito aprendizado. Evanilson, obrigada pelos teus conhecimentos mais uma vez. Está ajudando muita gente. Eu acho que a nossa missão de vida é justamente essa, né? Poder tocar um pouquinho o coração de quem a gente cruza por esse caminho, seja virtualmente, seja presencialmente. Se a gente conseguir fazer isso, já valeu nossa estrada por aqui, né? Exato. Mais uma vez agradecer todos os participantes com todas as perguntas, todo mundo que interagiu. Foi muito bom. Agradecer a Vertex por essa oportunidade que está sendo ímpar. Nós profissionais, nós temos certeza que a gente está fazendo o caminho certo, quando o que a gente está fazendo está chegando em quem mais precisa, que são os nossos pacientes. Então, eu fico extremamente feliz de participar desse projeto e de entrar na casa das pessoas toda segunda noite para levar um pouquinho de informação e que essas informações estão replicando. E assim, não deixe de cumprir o nosso desafio da semana, vai ser muito legal, a gente vai ter maior orgulho de falar dele na próxima semana. Com certeza. Segue, marca a gente. Agradeço também mais uma vez a Vertex. Agradeço a você, Vanirson. E é isso. A gente fica muito feliz com o carinho de todo mundo. Muito obrigada pela companhia mais uma segunda-feira. Semana que vem a gente já entra na reta finalíssima aí. Vai faltar semana que vem com a aula, semana que vem depois faltam só mais 3. A gente já está sentindo saudades. Mas a gente vai estar para sempre junto, seja por aqui ou por qualquer outro canal virtual. Então, um beijo bem grande para todo mundo, uma excelente semana. Se cuidem. Beijo, Evanirson. Beijo, Verônica. A aula da semana que vem, não esqueça, é fisioterapia e inalação. Vai ser ótimo, nós estamos aguardando, viu? Muito bem, inalação, um tema que está todo mundo ansioso. Assistam a primeira aula para aprender a higienizar, e aí a gente vem para a semana que vem com todas as dicas de inalação. Um beijo grande, boa semana para todo mundo e até semana que vem. Tchau. Boa noite, tchau, tchau.